Existe uma área da sua vida em que você busca alegria, diversão, autoexpressão criativa e, claro, reconhecimento de quem você é. Nessa área que você tem as maiores oportunidades de aprender sobre liderança, poder pessoal, autoconfiança, coragem. Mas as leis da natureza ensinam que antes de poder brilhar nessa área, você vai precisar limpar todas as sombras do seu ego. E é isso que a Lua Minguante em Leão, desse dia 12 de novembro, vem ensinar para todos nós, não só para os leoninos, porque afinal, todos nós temos leão em alguma área do nosso mapa astral. Se você também quer aprender como iluminar todas as sombras que ainda te impedem de expressar o seu brilho autêntico, fique aqui comigo nesse vídeo, porque nós vamos conversar um pouquinho mais sobre essa Lua Minguante em Leão, para você entender mais sobre essa energia leonina. Vamos tirar o nosso oráculo dos deuses para receber uma orientação sobre como fazer isso. E vamos meditar juntos para poder integrar toda essa sabedoria e poder acessar a nossa essência, que é o essencial para a gente expressar essa energia leonina na área que a gente tem leão no mapa. Campainha. Voltando, mas antes da gente continuar, se você é novo por aqui ou não e não está inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações para não perder nenhuma das nossas meditações astrológicas. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo que tem todas as informações. Eu sou a Priscila Benites, professora de yoga e meditação, astróloga, terapeuta, e toda semana eu venho aqui com a nossa meditação astrológica, trazer um conteúdo para vocês com profundidade, para vocês entenderem como que a astrologia terapêutica e o yoga, a meditação, podem ajudar você a sair da ansiedade, se curar para poder viver uma vida com propósito. Agora vamos lá? Primeira coisa, o que é o signo de Leão? O signo de Leão é o arquétipo que representa o nosso ego, a nossa forma de expressar a nossa individualidade através das nossas criações, através da nossa criatividade, através da nossa expressão autêntica, dos nossos talentos. Tudo que a gente expressa no mundo como indivíduo é o signo de Leão acontecendo. E essa expressão é resultado de todas as experiências que a gente viveu na nossa vida, dos significados que a gente deu para ela, dos sentimentos que a gente guardou sobre essas experiências, que fazem a gente se sentir suficiente, importante, autoconfiante ou não. Quando ao longo da nossa vida, especialmente lá na nossa infância, a gente foi validado, estimulado, incentivado, aplaudido pelos nossos pais, pelos nossos cuidadores, a gente sente que é capaz de se expressar de uma maneira autêntica, da maneira que a nossa essência pede. Agora, se por outro lado, a gente foi invalidado, a gente foi reprimido, a gente teve experiências que fizeram a gente sentir que a gente não era bom o suficiente, a tendência é que a gente tenha medo de ser quem a gente é, que a gente tenha medo de liderar a nossa própria vida, de fazer as nossas escolhas, de se expressar no mundo através dos nossos talentos, que a gente nunca sinta que é bom o suficiente. E com isso, o que pode acontecer? A gente vai desenvolvendo um ego cada vez mais dependente de aprovação e validação externa, porque a gente não acredita na gente mesmo. E quando essa validação externa não vem, porque muitas vezes ela não vem, aí a gente começa a se ressentir tanto da nossa história, do nosso passado, como se ressentir das pessoas que convivem com a gente. E a tendência é ou que a gente comece a ser egocêntrico demais e vaidoso demais, ou que a gente comece a se doar demais, fazer tudo que é possível para poder receber essa validação, para ser o bom, ser visto como o bom, o generoso, né? Porque o signo de Leão na luz, ele é generoso de fato, mas de uma forma genuína, ele não se invalida, ele não se coloca em segundo plano para fazer nada para ninguém, ele é simplesmente ele mesmo, e aí ele transborda tudo que ele tem de melhor para servir. E numa lua minguante em Leão, a gente é chamado a fazer uma limpeza de todas essas distorções, de todas essas sombras, a iluminar essas sombras e limpar todas essas distorções de autoimagem que fazem com que a gente não seja a gente mesmo, com que a gente fique encenando papéis para poder agradar, para poder ser reconhecido, para poder ser amado, para poder pertencer, e deixe de expressar aquilo que é mais genuíno em nós, que está relacionado, inclusive, ao nosso propósito, que é o Sol, o regente de Leão. Então, essa área onde a gente tem o signo de Leão no mapa, ela fala onde é que a gente aprende a vivenciar esse arquétipo. Mas essa área, ela é abastecida pela nossa energia solar. Sabe aquele signo do seu aniversário? Aquele é o signo do seu Sol astrológico,
que vai falar sobre a sua essência espiritual, a sua essência divina. É o seu propósito aqui nessa vida. E assim como no céu, todos os planetas giram em torno do Sol, no seu mapa, que representa a sua psique, todos os planetas giram em torno do seu sol astrológico também. Sua fé, os seus medos, sua força de ação, suas emoções, tudo acontece de maneira a te ajudar a manifestar a sua energia solar na maior plenitude possível. Isso tudo em relação ao nosso mapa natal, nosso mapa pessoal. Agora, em se tratando de uma lua minguante em Leão, a gente está falando de um evento coletivo, de um momento que está acontecendo lá no céu, um evento que está acontecendo no céu, que representa um chamado coletivo, que todos nós estamos tendo nesse momento. E se essa lua está em Leão, ela está trazendo para a gente um impulso, uma vontade, uma necessidade de limpar todas essas máscaras que a gente usa e que são distorções dessa energia leonina. Todos os papéis que a gente encena e dramatiza para poder ser aprovado, para poder ser amado, para poder ser apreciado, porque a gente não sentiu que tinha valor, a gente não aprendeu que a gente tinha valor ao longo da nossa vida, e agora essa busca acaba fazendo com que a gente deixe de expressar a nossa própria essência. E como o Sol nesse momento está no signo de Escorpião, a gente está falando de uma limpeza que depende da gente iluminar, da gente tomar consciência, da gente olhar para todas as nossas sombras. Por quê? Porque o signo de Escorpião é um signo de água, que vai falar da maneira como a gente foi validando e cristalizando todas aquelas percepções que a gente teve lá na infância, no signo de Câncer. Câncer era o signo de água, onde a gente começa a desenvolver as nossas emoções. E aí a gente vive várias situações na nossa vida, especialmente nas nossas relações, que vão validar todas essas nossas primeiras percepções e faz com que a gente cristalize certos sentimentos, certas crenças a respeito da gente. Tudo isso, todas essas memórias, elas ficam cristalizadas ali no signo de Escorpião. E quando a gente tem o Sol, que é a consciência, iluminando aquela área da nossa vida, a gente tem uma grande possibilidade de enxergar que sombras são essas para a gente poder, então, limpar. Só que para isso, a gente precisa lidar com algumas questões que são um pouco difíceis. Olhar para coisas que a gente não gosta de olhar, para aquelas partes feias nossas. Porque Escorpião representa justamente isso. Sabe aquela raiva, aquela indignação, todos aqueles desejos e aquelas coisas que você sentiu e que você reprimiu porque não seria legal você mostrar, você não ia ser validado e apreciado se você expressasse aquilo. Tudo isso é o signo de Escorpião. Então, a gente está falando de muitas energias em revisão, toda a nossa uma necessidade da gente olhar para dentro, da gente se conectar com aquilo que a gente sente, mesmo que seja desagradável, e da gente bancar as nossas escolhas e o desconforto de se tornar quem a gente realmente quer ser. Por quê? Porque se a gente não se coloca nessa zona de desconforto para poder romper com certos padrões familiares, padrões sociais, padrões culturais que aprisionam a gente da nossa essência, a gente não consegue viver a nossa expressão genuína, a gente não consegue ser feliz. Por isso que Leão, inclusive, é o signo que representa a alegria. Porque a alegria, ela surge justamente desse lugar de autenticidade, quando a gente consegue ser aquilo que a nossa alma pede, que a nossa essência solar pede. É só assim que a gente consegue ser feliz. E se a gente não se permite fazer isso, a gente não consegue, a gente fica preso, a gente fica ressentido com a vida, ressentido com as pessoas, a gente se torna manipulador, a gente se torna dominador, a gente vai acessando todas as sombras desses signos para compensar aquela dor de não ser quem a gente é. Quando, desde a infância, a gente tem os nossos sonhos, os nossos desejos e a nossa autoimagem invalidada, a gente vai criando essas crenças de que a gente não é capaz e de que certas coisas não são pra gente. E esse é o momento da gente limpar tudo isso, é o momento da gente acessar esse lugar interior e se perguntar: quem sou eu? O que eu realmente quero ser? Essas coisas que eu estou fazendo agora, elas vão me levar para esse lugar? Elas fazem sentido para mim? Elas me permitem me expressar de uma forma autêntica e oferecer ao mundo aquilo que existe de melhor, aquilo que eu tenho de melhor? Porque Leão, ele faz oposição ao signo de Aquário. Aquário é aquilo que a gente faz pelo coletivo, mas ele não é oposto a Leão por acaso. Ele é oposto a Leão por quê? Porque a gente serve no coletivo a partir da nossa individualidade. Então a gente só pode contribuir com o mundo quando a gente se permite ser a gente mesmo. Aí a gente dá a nossa contribuição mais amorosa. Caso contrário,
qualquer outra coisa que a gente faça vai ser sempre de uma maneira egóica, numa busca de validação, para a gente receber aplausos. Então, nessa lua minguante, o nosso convite coletivo, seu, o meu, né, de todos nós, de todo o planeta, é para que a gente possa olhar para essas energias, olhar para esses nossos sonhos, para essas percepções, olhar para a nossa autoimagem e ver o que disso não sou eu. Vamos limpar tudo isso. Para fazer essa limpeza, o nosso mapa astral tem um papel fundamental, porque através do nosso mapa a gente consegue ver exatamente quais áreas da vida estão sendo ativadas, como é que elas estão se manifestando, porque a gente pode fazer essa comparação, né, da nossa história, do que a gente está vivendo nesse momento e o que a gente viveu em outros momentos que essa mesma área da nossa vida foi ativada através de movimentos astrológicos, de trânsitos específicos, para que a gente possa compreender aonde está a raiz das nossas dores. Assim você pode, estando presente e consciente, fazer novas escolhas, tomar ações intencionais para poder mudar a sua programação mental, plantar sementes diferentes. Nossos pensamentos são como sementes que a gente vai nutrindo, à medida que a gente fica focando naqueles pensamentos, a gente está nutrindo, e que vão eventualmente se transformar em emoções, em ações, em comportamentos e vão criar a nossa realidade. Então é fundamental que a gente comece a lapidar tudo isso e mudar toda a nossa visão, as nossas crenças que estejam distorcidas em relação à nossa autoimagem. E a melhor ferramenta para a gente fazer isso, para além da astrologia, porque a astrologia ela dá um mapa, dá um direcionamento para a gente sobre o como. Agora, na hora de botar em prática, a gente precisa de quê? De presença, de consciência. A gente precisa de ter a nossa percepção aguçada. E isso que nos dá é a meditação. A meditação é uma prática que treina a nossa mente para se manter em um foco, para estar presente, para perceber aquilo que é nosso e aquilo que é do outro. Por isso que através da meditação, a nossa ansiedade vai se reduzindo, porque a gente deixa de se identificar tanto com aquilo que está acontecendo, com os nossos pensamentos, com as coisas que nós não temos controle, com os nossos medos e preocupações de repetir no futuro aquilo que a gente já viveu de doloroso no passado. E aí a gente começa a focar mais naquilo que a gente pode fazer para construir a vida que a gente quer. E é por isso que toda semana, depois do nosso bate-papo sobre as energias da semana, a gente sempre tem uma prática de meditação, para que a gente possa experimentar isso tudo, né? Aqui a gente tem inclusive uma meditação guiada, mas se você quiser também aprender uma prática, uma técnica de meditação para inserir a meditação na sua vida, eu gravei uma aula especial e exclusiva para a nossa comunidade gratuita da Escola do Dharma. Se você quiser ter acesso a essa aula de meditação, é só você acessar o link que vai estar aqui na descrição do vídeo e me enviar uma mensagem que eu te adiciono lá na comunidade. Agora, feitos os esclarecimentos sobre as energias da semana, para que a gente possa entender como lidar com tudo isso, vamos tirar o nosso oráculo para saber qual é a energia que vai nos dar suporte aqui na nossa meditação e ao longo de toda a semana, especialmente se você vier aqui ao longo da semana e voltar para fazer a meditação, para que a gente possa manifestar, limpar tudo isso que a gente precisa limpar e manifestar o nosso brilho, a nossa identidade no seu nível mais elevado possível. Então pode se sentar com a sua coluna alinhada, traz atenção no seu corpo, na sua respiração. Inspira. Exala, inspira, exala. Om Bhurbuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayate. A energia que vem aqui pra gente hoje é Lakshmi, a deusa da prosperidade e da beleza. Olha que interessante, né? Os deuses hindus, eles representam energias, vibrações que a gente já tem latentes dentro de nós, são aspectos da existência. E a gente está falando aqui de limpar o nosso ego de tudo aquilo que não é essencial em nós, de tudo aquilo que não é autêntico. E aí, quando a gente, fazendo essa pergunta ao oráculo, recebe aqui a presença de Lakshmi, que é a deusa da prosperidade e da beleza, a gente está falando de limpar o quê? De limpar o nosso sentimento de escassez, porque a gente pensa sempre em prosperidade muito relacionado a coisas materiais, mas a gente esquece que
o mundo material é uma consequência, é um resultado daquilo que a gente cultiva na nossa mente. E a nossa escassez, ela só existe porque pela nossa ignorância. É a raiz, né, de todo o sofrimento, de acordo com a filosofia, é a nossa ignorância sobre quem nós somos. A nossa ignorância sobre o fato de que nós somos parte do todo, que nós somos unos com todo o universo. Isso significa que a gente já é tudo, a gente já tem todos os potenciais, o potencial de ser qualquer coisa. Então, se a gente quer ser a gente mesmo, a gente só precisa se conectar com esse potencial e sair dessa ilusão de separação, porque é a ilusão de separação que cria o egoísmo, essa necessidade de validação, de aprovação. E por essa necessidade, a gente acaba surgindo o medo de não ser amado, o medo de não pertencer, o medo de sofrer, o medo de perder, o medo de morrer, não só morrer fisicamente, mas daquelas mortes que a gente tem que viver ao longo da vida para dar espaço a novas versões nossas. Então, o que a gente precisa limpar nesse momento é todo esse sentimento de escassez. O medo é simplesmente a manifestação da escassez, da ideia de que a gente não tem o suficiente, de que a gente não é o suficiente. Então, para a gente acessar essa energia de prosperidade e de beleza que é intrínseca a nós, porque nós somos parte da natureza que é próspera, que é bela em todas as suas formas e expressões, vamos invocar a presença de Lakshmi. Então toma mais uma inspiração profunda. Inspira. Exala. Sente a presença do seu corpo, o espaço que o seu corpo ocupa. Sente seus pulmões se expandindo à medida que entra o ar. Sente seus pulmões se contraindo à medida que você libera o ar. Percebe que esse é o ritmo da natureza. Essa é a manifestação mais primordial da impermanência da vida, que se manifesta na nossa respiração. A gente se expande, a gente se contrai, como tudo na existência, entre polos opostos. E tudo que a gente precisa para se conectar com a abundância da vida e com uma percepção de que tudo é aprendizado e de que nada nos falta, bastando apenas que a gente se conecte com esse fluxo da vida, é olhar para isso com naturalidade, é naturalizar a ideia de que as coisas mudam, para que a gente não se apegue nem às validações que vão nos dar, nem às versões de nós mesmos que a gente acredita que são necessárias para que a gente seja amado. Então se conecta nesse momento com aquilo que é de mais essencial em você. Quais os seus sonhos? Quais aqueles sonhos que você tinha quando era criança, aquilo que você desejava ser? Quais as coisas que você mais ama fazer? Que você se sente pleno, expressando o máximo de você. Esse é o momento de
se conectar com tudo isso, de deixar ir tudo aquilo que não é, que não te leva para esse lugar de alegria, de plenitude, de bem-aventurança. Om Shri Lakshmi Mahadevi Namaha. Om Shri Lakshmi Mahadevi Namaha. Om Shri Lakshmi Namaha. Shri Lakshmi Namaha. Om Shri Lakshmi Mahadevi Namaha. Om Shri Lakshmi Mahadevi Namaha. Om Shri Lakshmi Namaha. Shri Lakshmi Namaha. Om Shri Lakshmi Mahadevi Namaha. Om Shri Lakshmi Mahadevi Namaha. Om Shri Lakshmi Namaha. Shri Lakshmi Namaha. Toma mais uma inspiração. Observa sua mente. Em que você ainda acredita que você não é suficiente, que você não é bom o suficiente? Em que você acredita que é incapaz? Imagina que todos esses sentimentos você pega agora e coloca numa caixinha, num potinho. E devolve para a Terra, para que ela transforme. A vida é tão abundante que nada se perde. Tudo aquilo que a gente considera como lixo, como resíduo, a Terra transforma novamente. A vida transforma novamente. Um ciclo infinito. Em que de cada coisa que morre, vira adubo para uma nova coisa. Então pega todos esses sentimentos que você tem distorcidos sobre a sua própria imagem e devolve para a Terra. E pede para que no lugar desses sentimentos brote no seu coração sabedoria. Sabedoria que vai te ajudar a crescer e a prosperar. Om Shri Lakshmi Mahadevi Namaha. Om Shri Lakshmi Mahadevi Namaha. Om Shri Lakshmi Namaha. Shri Lakshmi Namaha. Toma mais uma inspiração profunda. Traz suas mãos em frente ao peito.
Cria uma nova imagem sobre você. Como você deseja se sentir a respeito de você mesmo? Quem você gostaria de acreditar que você realmente é? Qual a imagem sua que representa isso? Olhe para essa imagem com um sorriso. Agradece, porque essa versão sua já existe. Você só precisa acessar ela. E a força que te leva até ela é a sua fé. A sua fé na vida, a sua fé em você mesmo. A sua fé na abundância do universo, na prosperidade, que é a natureza do universo. Para que a gente possa limpar todos esses sentimentos distorcidos que tiram a paz do nosso coração, vamos cantar o mantra pela paz, enviando paz a todas as dimensões do nosso ser, a todos os seres e a todo o universo. Inspira. Shanti, 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 Hari Om. Namastê. Um ótimo dia para vocês e até o nosso próximo vídeo. E se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, compartilhar com seus amigos e comentar aqui para mim o que você achou, se você gostou, como você se sentiu. Um grande beijo, namastê!